Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui no canal Conexões e Crenças para darmos continuidade à leitura da semana. Eu sou Marcelo Amorim, criador do canal, que tem por objetivo falar sobre espiritualidade, energia, vibração, sempre na busca do autoconhecimento no nosso processo evolutivo. Então, vocês já sabem, vocês que estão aqui há algum tempo, a gente faz a transmissão ao vivo aqui pela Twitch, depois eu pego esse vídeo, subo no YouTube legendado. No YouTube, canal Conexões.crenças, a gente tem já mais de 300 vídeos lá. Temos a playlist da Bíblia Plechita, a playlist do Livro dos Espíritos, de práticas, de orações, temos bastante conteúdo. E em breve a gente vai trazer algumas mudanças aí na nossa rotina do canal. Então, todas as segundas e quartas a gente faz a leitura da Bíblia Plechita e as sextas-feiras do Livro dos Espíritos, que a gente está terminando. Então, assim que a gente terminar, a gente vai fazer algumas alterações aí na nossa programação. Mas aí, no momento certo, eu trago aí as novidades para vocês. Então, isso, a gente faz essas leituras, temos alguns outros conteúdos, temos também no Instagram, Conexões.crenças, a gente faz a leitura diária de uma oração, essas orações depois a gente sobe também no YouTube. Então no YouTube tem todo o conteúdo, no Instagram tem conteúdos mais curtos, vou começar a trazer um pouco mais de prática meditativa, exercícios para ajudar a gente a ter um dia mais equilibrado, né? Na busca desse equilíbrio aí, legal? Então, a gente vai dar continuidade hoje no livro de Isaías. Só antes da gente começar de fato, quero falar da Clima Digital, que é nosso parceiro aqui nesse projeto. Então, eles nos ajudam aí para a parte técnica, de backstage, de conteúdo, de pauta, de planejamento, enfim. Se vocês estiverem precisando de um parceiro para um projeto de digital, procure por eles no @Clima Digital, no Instagram ou no site climadigital.com.br. Beleza? Então é isso. Vamos, sem muitas delongas, vamos lá para a nossa leitura de hoje. A gente vai começar também a ter leituras um pouco mais, não mais curtas, né? Mas eu não quero passar muito dos 30 minutos. Acho que é um tempo bom, para não ficar cansativo também para vocês, né? Então, vamos tentar respeitar esse tempo aí, para que também todos possamos ter um dia aí produtivo. Vamos lá, capítulo 37 do livro de Isaías. Eshaya anuncia a vitória da parte de Maria. Sucedeu que, ao ouvir o rei Isaquias, rasgou suas vestes e, cobrindo-se de cilício, entrou na casa de Maria. Então enviou o mordomo Eliaquim, o escriba Shávina e os anciãos dos sacerdotes cobertos de cilício ao profeta Eshaya Baramotes. E eles disseram a ele: Assim diz Isaquias: Esse dia é um dia de angústia, de repreensão e de ira, pois chegaram as dores de parto, mas não há força na mulher para dar à luz. Talvez Maria, teu Alahá, tenha escutado as palavras do general, a quem seu senhor, o rei da Síria, enviou para blasfemar contra Alahá vivo, e ele o repreenda pelas palavras que Maria, teu Alahá, tem escutado. Roga, pois, e intercede pelo remanescente que sobreviveu. Então se apresentaram os servos do rei Isaquias perante Eshaya. E Eshaya disse a eles: Dizei assim a vosso senhor: Assim diz Maria: Não tenha medo pela mensagem que ouviste, com a qual blasfemaram diante de mim os emissários do rei da Síria. Eis que eu porei sobre ele um espírito, e prestará atenção a um rumor, e voltará para seu país, e o farei cair a espada em seu país. Então o general retornou e encontrou o rei da Síria em combate contra Líbina, pois ouvira que se havia retirado de Lequish. Também ouviu acerca de Tiraca, rei de Cush, que saíra a lutar contra ele. Ao ouvir, enviou emissários a Isaquias, dizendo: Assim direis a Isaquias, rei de Judá: Não te engane teu Alahá, em quem puseste tua confiança, quando tu dizes: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que tu ouviste tudo o que fizeram os reis da Síria a todos os países, acusando-lhes devastação
e poderás tu ser livre? Acaso puderam livrar os deuses das nações que meus pais destruíram? Gozam, Arã, Rezefe, os habitantes do Éden e de Badalassar? Onde estão o rei de Ramate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e Aca? Em seguida, Isaquias tomou as cartas da mão dos emissários e, lendo-as, Isaquias subiu à casa de Mariá e as estendeu perante Mariá. Depois Isaquias orou a Mariá, dizendo: Ó Mariá dos exércitos, Alahá de Israel, que mora entre os querubins, só tu és Alahá sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina teu ouvido, ó Mariá, e escute. Abre, ó Mariá, teus olhos e vê. Escute as palavras que Senaqueribe enviou para blasfemar contra o Alahá vivo. Certamente, Mariá, que os reis da Síria assolaram todos os países. E a sua terra e seus deuses lançaram no fogo, porque não eram deuses, senão obra de mãos de homem, de madeira, de prata e de pedra. Por isso acabaram com eles. Agora, pois, ó Mariá, Alahá nosso, livrai-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Alahá. Então, Exaia Baramotes enviou uma mensagem a Isaquias, dizendo a ele: Assim diz Mariá dos exércitos, o Alahá de Israel: Tudo o que pediste em oração a mim, quanto a Senaqueribe, rei da Síria, o escutei. Esta é a palavra que falou Mariá contra ele: A virgem, filha de Tserion, te menospreza, e faz escárnio de ti, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti. A quem insultaste e blasfemaste? E contra quem alçaste tua voz, e levantando com altivez teus olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus emissários blasfemaste contra Mariá, dizendo: Com a multidão de meus carros subirei aos cumes dos montes, às bases do Líbano. Cortarei as copas dos cedros e seus seletos ciprestes, e chegarei na altura do cume do exuberante Carmelo. Cavarei poços e beberei as águas. Com os cascos de meus corcéis secarei todos os transbordantes rios. Não escutaste o que diz a ela já há muito tempo, o que a preparei desde os dias antigos? E agora fiz vir para que seja para extermínio e devastação como as cidades fortificadas, das quais seus habitantes, tendo se debilitado, foram derribados e postos em opróbrio. Chegaram a ser como a erva do campo, como a erva dos telhados e como erva tenra antes de amadurecer. Conheço o teu assentar, teu entrar e teu sair, e que agiste arrogantemente contra mim, porquanto agiste presunçosamente e insolentemente, e tua blasfêmia tem subido a meus ouvidos. Porei um anzol em teu nariz e um freio em teus lábios, e te farei regressar pelo caminho por onde vieste. E isto te servirá de sinal, ó Isaquias: este ano comerás do que brote por si só, e o segundo ano do que cresça por si. Porém, ao terceiro ano semeai e colhei, plantai vinhas e comei seus frutos. E vós, sobreviventes da casa de Judá, os que restarem, sereis conduzidos, tornar-se-ão como raiz que cresce por debaixo e produz fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá um remanescente, e do monte de Tserion os sobreviventes. O zelo de Mariá dos exércitos fará isto. Portanto, assim diz Mariá acerca do rei da Síria: Não entrará nessa cidade, nem disparará ali flecha alguma, não a atacará com escudos, nem porá emboscada contra ela. Mas pelo caminho que chegou, por essa voltará e não entrará nessa cidade, declara Mariá, porque eu protegerei esta cidade e a livrarei por minha causa e por causa de meu servo Davi. Então saiu um anjo de Mariá e matou a 185 mil no acampamento dos assírios. E quando os que sobreviveram se levantaram pela manhã, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe se levantou e se retirou, e permaneceu em Nínive.
Mas enquanto estava adorando no templo do seu deus Nisroch, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a região de Ararat. E seu filho Esarhadon reinou como seu sucessor. Capítulo 38. Mariá concede prolongamento de vida a Isaquia. Nesse tempo, Isaquia caiu enfermo de morte. Então o profeta Eshaia Baramotes veio a ele e disse a ele: Assim diz Mariá, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás, não viverás. Então virou Isaquia seu rosto para a parede e orou Isaquia a Mariá, dizendo: Ó Mariá, lembra-te de que me conduzi em verdade, e com o coração íntegro eu fiz o que é agradável diante de ti. Então Isaquia chorou com amargo pranto. Então veio a palavra de Mariá ao profeta Eshaia, dizendo: Vai e diga a Isaquia, rei de Judá: Assim diz Mariá, Lahá de teu pai Davi: Escutei tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que eu acrescentarei 15 anos aos teus dias, e te livrarei a esta cidade das mãos do rei da Síria. Protegerei essa cidade e a livrarei. E isto te servirá de sinal de parte de Mariá, de que Mariá cumprirá esta palavra que disse: Eis que eu farei retroceder a sombra dos graus, que desce com o sol 10 degraus nos graus de teu pai Ahaz. Então a sombra do sol retrocedeu 10 degraus sobre os graus que declinaram. Escrito de Isaquia, rei de Judá, depois que adoeceu e foi curado de sua enfermidade. Eu havia dito: a metade de meus dias irei, à porta do Sheol, deixei o resto de meus anos. E acrescentei: não verei a Mariá na terra dos viventes, não verei mais a nenhum homem entre os que moram no sepulcro. Minha morada é removida e apartada de mim, como tenda de pastores. Minha vida foi encurtada como corria, e como tecido prestes a ser cortado. Desde a manhã até a noite me vences. Certamente trino como andorinha, gemo como pomba, levantei meus olhos ao alto. Ó Mariá, livra-me e faz com que eu me regozije. Que pois direi? Ele me falou e ele mesmo fez. Todo sonho meu divaga devido às amarguras de minha alma. Porque estas coisas são a vida de meu espírito, cura-me e faça-me viver. Eis que por causa de minha saúde se agravaram minhas amarguras, mas tu te agradaste de minha vida, para que não seja consumida pela corrupção, pois todos os meus pecados lançantes para trás das tuas costas. Pois o Sheol não te expressará gratidão, nem a morte te louvará. Tampouco confiará em tua justiça os que descem a cova. Mas os viventes te louvarão, tal como eu faço hoje. O Pai dará a conhecer tua fidelidade aos filhos. Mariá nos salvará, portanto, entoemos os seus cânticos todos os dias de nossa vida na casa de Mariá. Então disse Isaquia: qual será o sinal de que hei de subir à casa de Mariá? E Eshaia respondeu: tomem uma massa de figos e estendam-na sobre a chaga, e ele sarará. Capítulo 39. Profecia acerca do cativeiro vindouro. Naquele tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e presentes a Isaquia, porque tinha ouvido dizer que havia estado enfermo e que piorara, mas se havia estabelecido. Então Isaquia, contente com eles, mostrou a eles a casa do seu tesouro, a prata e o ouro, as especiarias aromáticas, o fino unguento, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus depósitos. Não houve coisa de sua casa e de todo o seu domínio que Isaquia não lhes mostrasse. Então o profeta Eshaia veio ao rei Isaquia e perguntou a ele: que te disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E Isaquia respondeu: de uma terra distante, de Babilônia, vieram a mim. Novamente ele perguntou: que viram em tua casa? E Isaquia respondeu: viram tudo quanto há em minha casa, e não houve coisa alguma da minha casa que não lhes tenha mostrado.
Então Eshaya disse a Isaquias: escuta a palavra de Maria dos exércitos. Eis que dias vêm em tudo quanto há em tua casa, e o que entesouraram teus pais até hoje será levado para a Babilônia, e nada te restará. Declara Maria: e alguns de teus filhos que procederam de ti, os que tu geraste, serão levados cativos, e serão oficiais no palácio do rei da Babilônia. Então Isaquias disse a Eshaya: a palavra de Maria que falaste é agradável, pois haverá paz e justiça durante meus dias. O cara também, né? Entregou tudo pros caras. Deu o caminho das pedras pro inimigo. Capítulo 40. As boas novas de redenção. Consolai, consolai o meu povo, declara o vosso Alahá. Falai ao coração de Jerusalém e gritai a ela, porque se encheu de violência, tem se comprazido no pecado e já recebeu da mão de Maria o dobro por todos os seus pecados. Vós que proclama no deserto, restaurai o caminho a Maria, aplainai na planície as veredas para nosso Alahá. Todos os vales serão aterrados e rebaixados, todos os montes e todas as colinas. O terreno acidentado será aplainado e o terreno escarpado se converterá em vale. Então se revelará a glória de Maria, e toda a carne juntamente haverá, porque a boca de Maria tem falado. Uma voz disse: proclama. Então ele perguntou: que hei de proclamar? Toda a carne é como erva, e toda a sua beleza é como a flor do campo. A erva se seca, murcha a flor, pois o alento de Maria sopra sobre ela, tal como a erva é este povo. A erva se seca, murcha a flor, porém a palavra de nosso Alahá permanece eternamente. Sobe sobre os montes altos, ó Tzerion, portador de boas novas, ó Jerusalém, portador de boas novas. Levanta a tua voz com força, levanta e não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aqui vosso Alahá. Eis que Maria Alahá vem com poder e com braço forte. Eis que com ele vem sua recompensa e sua obra está diante dele. Como um pastor que apacenta seu rebanho e com seu braço reúne os cordeiros e no seu reino ele as carrega e sustenta os recém-nascidos. Quem mediu as águas na concha de sua mão e tomou a medida dos céus com a palma da mão e mediu o pó da terra com uma medida e pesou em balança os montes e as colinas em pratos de balança. Quem formou o espírito de Maria, ou quem lhe deu conselho? A quem pediu conselho para que lhe instruísse? Quem lhe fez entender o caminho da justiça, ou lhe ensinou o conhecimento, ou lhe mostrou o caminho da inteligência? Eis que as nações são como gota d'água numa vasilha, e como prato de uma balança, também as ilhas serão lançadas como fino pó. O Líbano não é considerado para ele para queima, nem seus animais são considerados para ele para oferta queimada. Todas as nações são consideradas como nada para ele. Para a destruição e para a espada são considerados para ele. A quem farão semelhante a Alahá, ou com qual imagem o compararão? A imagem, o artífice e quem fabrica, e o ourives de ouro a recobre, e os ourives afixa com prata. Escolhe uma madeira que não apodreça, busca um carpinteiro que atalhe com sua destreza, e firma um ídolo para que não se mova. Não ouviste? Não sabeis? E não vos foi dito desde o princípio? Não compreendestes os fundamentos da terra? Ele é quem está assentado sobre o globo da terra, cujos habitantes são como gafanhotos. Ele estende os céus como uma abóbora e os estende como tenda para morar. Ele é quem reduz os governantes a nada, e os juízes da terra são como se não existissem. Não serão plantados, nem semeados, nem lançarão raízes na terra. Ele soprará sobre eles e se secarão, e um redemoinho os levará como se fosse palha. A quem me comparareis para que eu seja semelhante a ele? Declara o santo. Levantai os vossos olhos ao alto e vede quem criou essas coisas. Ele faz sair e passa a revista suas hostes e a todas elas.
ele chama pelo seu nome, pela grandeza de sua glória e pela fortaleza de seu poder, nenhuma delas falta. Porque falas tu, ó Jacó, e dizes tu, ó Israel, meus caminhos estão ocultos de Mariá, e minha causa é ignorada diante de Alahá. Não sabes? Não ouviste que Mariá é o Alahá, eterno, que criou os confins da terra? Ele não se cansa nem se fatiga, e sua inteligência é insondável. Ele dá força aos cansados, e aos que padecem enfermidade aumenta o vigor. Os jovens se fatigarão e se cansarão, e os rapazes certamente tropeçarão. Mas os que confiam em Mariá renovarão sua força, estenderão as asas à semelhança de uma pomba, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Capítulo 41. Mariá, o primeiro e o último. Calai-vos, ó ilhas, renovarão tuas forças aos povos. Aproximem-se, então falem, juntos ao juízo se acheguem. Quem desperta a justiça desde o Oriente e a convoca a seus pés? As nações se renderão diante dele, e os reis se surpreenderão. Sua espada os fará como o pó, e seu arco como folha seca que cai. Ele os perseguirá, depois fará a paz, mas não entrará com seus pés pelo caminho. Quem o preparou e o fez? Quem convocou as gerações desde o princípio? Eu, Mariá, o primeiro e o último. Eu sou. As ilhas viram e os confins da terra temeram aproximaram-se e vieram. Cada um auxilia a seu próximo, e ao seu irmão diz: esforça-te. O carpinteiro anima o ourives que modela com o martelo e dá polimento, dizendo: está pronto para a solda. Depois firmam a obra com pregos, de modo que não vacile. Agora, pois, Israel, servo meu, Jacó, a quem eu escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, a quem fortaleci. Eu te chamei desde os confins da terra e desde regiões remotas, e te disse: tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu estou contigo, não te abales, porque eu sou teu Alahá. Eu te fortaleci, certamente te ajudei, e também te sustentei com a minha destra de justiça. Serão envergonhados e confundidos os que te invejam. Os que contendem contigo serão como nada, pois deixarão de existir. Buscarás aos que contendem contigo, mas não os encontrarás. Serão como se não existissem os que lutam contra ti. Porque eu sou Mariá, teu Alahá, o que fortalece tua destra. Eu te disse: não temas, eu sou teu ajudador. Não temas, verme Jacó, gafanhoto de Israel. Eu sou teu ajudador, declara Mariá, e teu redentor, o Santo de Israel. Eis que eu te converti num trilho novo, que corta e tritura. Trilharás os nomes e os moerás, e as colinas deixarás como pragana. Tu os padejarás e o vento os levará, o redemoinho os espalhará. Mas tu te regozijarás em Mariá, no Santo de Israel te gloriarás. Os pobres e os necessitados buscam água, mas não há, sua língua está ressecada pela sede. Eu, Mariá, o Alahá de Israel, não lhe responderei e não os abandonarei. Abrirei rios nos montes e mananciais no meio dos vales. Transformarei o deserto em lagos de águas e em fontes de água a terra seca. Porei cedros, acácias, murtas e a oliveiras no deserto. E simultaneamente porei nos vales excelentes ciprestes, para que vejam, saibam, considerem e entendam juntos que a mão de Mariá fez isto, que o Santo de Israel o criou. Desafio de Mariá os adivinhos e idólatras. Apresentai vossa causa, declara Mariá. Exponde vossos argumentos, declara o rei de Jacó. Que exponham e nos deem a conhecer as coisas que hão de acontecer. Declarai-me o que foram as coisas passadas, para que as consideremos e saibamos seu resultado. Ou que me anunciem as coisas vindouras, que me mostrem os sinais que hão de acontecer. Então saberemos que vós sois deuses, ou façam bem ou mal, porque
o contemos e o consideremos juntos. Eis que vós nada sois, e vossas obras são vazias, a imundícia é vossa preferência. Do norte despertei o que virá de onde sai o sol, e invocará meu nome. Príncipes virão e serão pisoteados como o barro que pisa o oleiro. Quem o anunciou desde o princípio, para que o saibamos e digamos, é justo? Não há quem o anuncie, nem quem o proclame, nem quem escute vossas palavras. Estas são coisas importantes para Tserion, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. Olhei e não houve quem meditasse a respeito destas coisas, nem quem perguntasse ou que me respondesse. Eis que todos eles nada são, suas obras são em vão, vento e coisa vã são suas obras. Capítulo 42. Promessa acerca do ungido de Maria. Agora, do versículo 1 até o 9, ele fala a respeito da profecia do Messias. Eis aqui meu servo, a quem eu sustenho, meu escolhido, em que se compraz minha alma. Sobre ele pus meu espírito, ele trará justiça às nações. Não gritará, nem alçará sua voz, nem fará ouvir sua voz na rua. Não quebrará a cana trilhada, nem apagará lâmpadas de chama tremulante, conforme a verdade trará a justiça. Não se apagará, nem tremulará, até que haja implantado a justiça sobre a terra, e as ilhas esperarão sua lei. Assim diz Maria Alahá, o que criou os céus e os estendeu, o que estabeleceu a terra e tudo o que há nela, o que dá alento ao povo que está sobre ela, e espírito aos que andam por ela. Eu, Maria, te chamei em justiça, te tomei pela mão e te fortaleci, te pus por pacto ao povo, por luz para as nações, para que abras os olhos aos cegos, tire os presos do cárcere e da prisão, os que moram em trevas. Eu sou Maria e este é meu nome. Não darei minha glória a outro, nem a imagens talhadas meu louvor. Eu anuncio coisas novas, eis que as coisas velhas sucederam. Antes que viessem à luz, eu as anunciei. Aqui é uma profecia a respeito de Jesus, né? Continuando, cântico triunfal a Eixaia. Cântico de Eixaia, cantai a Maria, um cântico novo. Seu louvor desde as extremidades da terra, os que descem ao mar e sua plenitude as ilhas e seus habitantes. Regozijem o deserto e suas cidades. Quedar se converta em prados. Cantai louvores os que moram nas encostas e gritarão do cume dos montes. Rendei glória a Maria, proclamai nas ilhas seus louvores. Maria sairá como guerreiro, como homem de guerra, provocará o zelo, gritará e atuará com poder e matará seus adversários. Calei-me desde muito tempo. Estive calado e tenho esperado como mulher que está de parto. Confundirei e causarei assombro ao mesmo tempo. Devastarei montes e colinas e farei que se segue toda a sua erva. Aos rios converterei em ilhas e farei secar os lagos. Conduzirei os cegos por um caminho que não conhecem. Por veredas que não conhecem os farei andar. Transformarei as trevas em luz diante deles. Aterrarei o lugar acidentado. Estas coisas farei por eles e não as desampararei. Recuarão para trás e serão bastante confundidos os que põem sua confiança nas imagens talhadas e dizem a tais imagens: Vós sois nossos deuses. Surdos, ouve, cegos, compreendei e enxergai. Quem é cego, senão meu servo, e surdo como meu emissário que hei de enviar? Quem é cego como príncipe e cego como servo de Maria? Percebeis muitas coisas, mas não as guardastes, e abristes os ouvidos, mas não prestastes atenção. Maria se agradou por causa da sua justiça, e engrandecerá a lei e a honrará. Mas este é um povo despojado e pilhado. Todos os jovens estão presos em laços e se esconderam em cárceres. Converteram-se em despojo, sem que haja quem os livre.
e por pilhagem sem que haja quem os restaure. Quem há entre vós que escute isso, que preste atenção e por fim escute. Quem entregou a Jacó para a pilhagem e a Israel ao saque? Não foi Maria, contra quem temos pecado? Não temos recusado a andar em seus caminhos e a ser obedientes à sua lei? Derramou sobre eles o ardor de sua ira, e a violência da guerra os consumiu ao seu redor, mas não entenderam, e os inflamará o fogo, mas não atenderão. Não atentarão. Capítulo 44. Amparo de Maria. Agora, pois, assim diz Maria, teu Criador, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te redimi e te chamei por teu nome, porque tu és meu. Se atravessares pelo mar, eu estarei contigo, e se pelos rios não te submergirão, se andares sobre o fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou Maria teu Alahá, o Santo de Israel, teu Salvador. Entregarei o Egito em troca de ti, e a Cuxe e a Seba em teu lugar. Porquanto tu és precioso aos meus olhos, eu tenho te honrado e te amado. Dei homens em troca de ti e nações por tua alma. Não temas, porque eu estou contigo. Do Oriente trarei a tua descendência, e desde o Ocidente te reunirei. Ao Norte direi, entregue-os, e ao Sul não os retenha. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. A qualquer que invoque meu nome, para minha glória, o criei e formei, certamente eu o fiz. Fazei sair o povo que é cego, embora tenham olhos, que são surdos, embora tenham ouvidos. Israel testemunha de Alahá. Todas as nações serão reunidas simultaneamente e serão reunidas os povos. Quem há entre vós que declare isto e anuncie as coisas antigas? Que se apresentem as suas testemunhas e se justifiquem quem escutem e declarem. Em verdade, vós sois minhas testemunhas, declara Maria. Meus servos que eu escolhi, para que entendais e creereis em mim e compreendereis que eu sou. Antes de mim não foi criado Deus, nem haverá após mim. Eu sou Maria e não há além de mim. Eu declarei e salvei. Eu anunciei e não há entre vós Deus estranho. Portanto, vós sois minhas testemunhas, declara Maria, e eu sou Alahá. Sim, desde o primeiro dia eu sou, e não há quem possa livrar de minha mão. Aquilo que eu faço, quem poderá revogar? Assim diz Maria, vosso Redentor, o Santo de Israel. Por vossa causa enviei por vós a Babilônia e fiz trazer a todos os fugitivos, mesmo os caldeus, que se jactavam de seus navios. Eu sou Maria, vosso Santo, Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz Maria, o que pôs caminho no mar, e estrada nas muitas águas, o que fez sair carros de guerra, cavalos e exército poderoso. Jazerão juntos e não se levantarão, como um pavio que se extingue serão apagados. Não lembrarei das coisas passadas, e as do princípio não considerareis. Eis que faço uma coisa nova, agora surgirá e vós a conhecereis. Farei caminho no deserto e rios no ermo. As bestas do campo me glorificarão, os chacais e os avestruzes, porque pus água no deserto e rios no ermo, para dar de beber a meu povo eleito. Esse povo que escolhi para mim, ele beberá. Tu, ó Jacó, não me invocaste, eu te chamei, ó Israel. Não me trouxeste os cordeiros de tuas ofertas queimadas, nem me honraste com teus sacrifícios. Não te fatiguei com oferendas, nem te cansei com incenso. Não me compraste cana aromática com dinheiro, nem me saciaste com a gordura dos teus sacrifícios. Mas me fatigaste com teus pecados e me cansaste com tua iniquidade. Eu sou o que apago tua iniquidade por amor a mim mesmo. Eu não mais me lembrarei dos teus pecados. Faze-me recordar, discutamos juntos o caso. Fale tu para que te justifiques. Teu primeiro pai pecou, teus governantes cometeram iniquidade contra mim. Os teus príncipes profanaram o santuário. Portanto, pus Jacó por maldição e a Israel por opróbrio. E é isto por hoje. Vamos encerrar aqui no capítulo 43, na leitura do 43.
E na semana que vem retomamos a partir do 44, ok? Agradeço a todos que estiveram comigo aí até agora. Que tenhamos uma excelente quarta-feira, um ótimo resto de semana. Na sexta-feira a gente está de volta aí com a leitura do Livro dos Espíritos. Vamos em frente, que Deus nos abençoe e nos proteja. E até sexta-feira. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até lá.